Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós louvamos a Deus por mais um ano que está se iniciando. Eu quero desejar a todos os nossos irmãos que estão aí inscritos no canal, que semanalmente assistem os vídeos, eu quero desejar a todos um feliz 2020 e que Deus possa superar as suas melhores expectativas. Que Deus te dê um ano novo, com muita paz, muita alegria, junto aos seus familiares, que nós possamos, como cristãos, melhorarmos em 2020, que os muitos sonhos que planejamos para 2019 e que não se concretizaram, se estiverem dentro da vontade do Senhor, que venham a se cumprir. Recebam todos um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Muito obrigado pela paciência aí de semanalmente estar assistindo os vídeos. Eu sei que os vídeos têm uma duração um tanto longa, mas eu quero agradecer a Deus pelo ano que passou. Quero lembrar aqui que nós firmamos um pacto de em 2019 lermos a Bíblia toda. Graças a Deus, muitos irmãos aqui da nossa capital Maceió têm entrado em contato comigo e disseram: pastor, consegui ler a Bíblia. Na nossa congregação em Benedito Bentes 1, acredito que uns 13 a 15 irmãos conseguiram ler a Bíblia toda, mas nós vamos estabelecer esse novo desafio. 2020 está aí. Se você ler um capítulo por dia, 3 capítulos por dia, durante a semana, e nos finais de semana você lê 4 capítulos, você vai ler tranquilamente os 1189 capítulos da Bíblia. Coloque um hábito, um propósito no seu coração de todo ano ler sua Bíblia toda. Vamos fazer esse pacto moral de lermos a nossa Bíblia toda, todo ano. Alguém pensa que fazer isso é ler a Bíblia correndo, mas absolutamente não é ler correndo. A gente lê um capítulo de manhã, um capítulo à tarde, um capítulo à noite, e você ainda pode reservar um tempo para fazer o seu estudo particular. Muito bem, meus queridos, estamos então aí caminhando para 2020. Eu estou falando que essa lição está sendo gravada hoje, dia 30 ainda de dezembro. Ainda não viramos o ano, mas um novo ano está se aproximando. E nossa próxima lição será a lição número 1, para 5 de janeiro de 2020, Adão, o primeiro homem. A lição que vamos estudar nesse trimestre é esta lição aqui, abençoadíssima. Estou colocando aqui na câmera para você visualizar bem. O título maior da lição é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Esta lição, irmãos, está sendo comentada pelo servo do Senhor, o pastor Cláudio Honor de Andrade, que é escritor, conferencista, consultor doutrinário e teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então ele está nos presenteando nesse trimestre com esse assunto tão importante, sobre a raça humana, origem, queda e redenção. A lição de hoje, lição número 1, Adão, o primeiro homem. O texto áureo vai dizer assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Verdade prática nos diz: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Nossa leitura se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Gênesis é o livro dos começos, do início, da origem de todas as coisas. Então nos diz o texto sagrado: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia e toda a sua obra que tinha feito. Descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera.
Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para a terra, para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Ok, queridos irmãos, você que está acessando hoje pela primeira vez, ou segunda vez, e que ainda não se inscreveu no canal, você pode aí embaixo onde tem inscrever-se, você clica aí, se inscreve, vai aparecer em sininhos, você clica lá onde tem todas e você vai ativar todas as notificações. Todas as vezes que sair um novo vídeo comentando a revista, né, você vai receber aí em primeira mão. E aí onde tem uma mãozinha que a gente chama de like ou gostei, você clica também, você vai estar contribuindo na sua declaração de que o vídeo é relevante. Então, pedimos também que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Você que às vezes é o único da igreja que conhece esse canal, compartilhe com os irmãos. Este canal ele é produzido com o intuito de nós complementarizarmos a sua aula, né? Nós criamos em todas as lições 10 tópicos. Às vezes o professor tem aquela dificuldade. Não obstante, a lição já tem os seus tópicos e você deve explorar os tópicos que estão na lição. Mas a gente fornece aqui 10 tópicos, alguns estão já inseridos na lição e outros são criados por nós com a ajuda de Deus e vai te ajudar na exposição da sua aula. Principalmente pastores que às vezes dão uma palavra final na escola dominical ou você que queira acrescentar ou enriquecer a sua aula. Muito bem, a nossa lição, irmãos, no primeiro tópico, ela vai tratar sobre a doutrina bíblica do homem, né? Que é o homem, a definição desse homem, né? Os fundamentos dessa doutrina bíblica do homem e os objetivos dessa doutrina. Ok. Segundo tópico da lição vai falar sobre a criação dos céus e da terra. A criação dos céus e dos anjos, Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. O terceiro tópico da lição vai falar sobre a criação de Adão, o primeiro ser humano, e aí nós vamos ver o concílio da divindade sobre a criação do homem. Deus cria Adão, o primeiro ser humano, e o homem torna-se alma vivente. E esta lição tem 4 tópicos: a missão e a tarefa do homem: glorificar a Deus, propagar a espécie humana, governar e administrar o planeta. São os tópicos que estão aqui na lição. Eu vou fornecer agora, então, 10 tópicos aleatórios e creio que muita coisa vai estar aí enquadrada na lição. Muito bem, lição número 1, Adão, o primeiro homem. Aqui eu enumerei, irmãos, em primeiro lugar, o primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus. Você vai ver isso no texto áureo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Eu estou aqui me valendo de um assunto que está aqui no nosso notebook, e eu quero passar para você. Eu vou ler aqui um pouquinho o que significa dizer que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Então veja só, a imagem de Deus se refere à parte imaterial do homem. Então pode ser que alguém confunda, que ache que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque Deus fez um nariz no homem, porque ele tem lá um nariz. Deus fez uma orelha, porque ele tem uma orelha. Deus fez um braço, porque Deus tem um braço. Então,
é a imagem e semelhança do homem em relação a Deus, a imago Dei. Ela não tem a ver com a parte material, mas a parte imaterial do homem. Ela separa o homem do mundo animal e o encaixa na dominação que Deus pretendeu e o capacita a ter comunhão com o seu Criador. É uma semelhança, aí você anota, é uma semelhança mental, moral e social. No que se refere, irmãos, a uma semelhança mental, quer dizer que o homem foi criado como um agente racional e com poder de escolha. Em outras palavras, o homem pode raciocinar e fazer escolhas. Isto é um reflexo do intelecto e liberdade de Deus. Todas as vezes que alguém inventa uma máquina, escreve um livro, pinta uma paisagem, se delicia com uma sinfonia, faz uma conta ou dá nome a um bichinho de estimação, esta pessoa está proclamando o fato de que somos feitos à imagem de Deus. Então, mentalmente. Moralmente, o homem foi criado em justiça e perfeita inocência, um reflexo da santidade de Deus. Deus viu tudo que tinha feito, incluindo a humanidade, e disse que tudo era muito bom. Nossa consciência, ou bússola moral, é um vestígio daquele estado original. Todas as vezes que alguém escreve uma lei, volta atrás em relação ao mal, louva o bom comportamento, ou se sente culpado, esse alguém está confirmando o fato de que fomos feitos à própria imagem de Deus. Então nós vemos aqui já a semelhança moral. E também, irmãos, uma semelhança social. Ou somos imagem e semelhança de Deus no que se refere ao social. O homem foi criado para a comunhão. Isto reflete a natureza triuna de Deus e seu amor. No Éden, o primeiro relacionamento do homem foi com Deus. Deus visitava o homem todos os dias na viração do dia. Muito bem. Indica comunhão com Deus. E Deus fez a primeira mulher, porque não é bom que o homem esteja só, disse Deus. Todas as vezes que alguém escolhe uma esposa e se casa, faz um amigo, abraça uma criança ou vai à igreja, esta pessoa está demonstrando o fato de que somos feitos à semelhança de Deus. Então, irmãos, fica aí essa parte, anote direitinho, né? O que significa esse homem criado à imagem e semelhança de Deus. Então aqui está um distintivo, né? Algo que distinguia o homem das outras criaturas, né? O homem não é o que a teoria da evolução muitas vezes propaga, que o homem veio lá de um macaco, veio de um verme, veio de alguma coisa. Não. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ok. Segundo lugar, o primeiro homem foi criado do pó da terra. Muito interessante, irmãos. Deus pegou o pó da terra e trabalhou este pó da terra e formou o primeiro homem. Nós já vemos aí Deus fazendo a coroa da criação. Alguém diz, com as próprias mãos, usando uma linguagem antropomórfica, que é você jogar qualidades humanas em Deus, vamos dizer, Deus com as suas próprias mãos, ele modela o barro e faz o homem. Então, tudo que nós somos, temos dedos, mãos, unhas, braços, cabeça, nariz, orelha, tudo isso foi planejado por Deus. E Deus fez o homem do pó da terra. Eu acho interessante que isso deve plantar em nós um princípio, irmãos, de humildade. Humildade. Um certo pregador dizia que nós fomos feitos do pó da terra e basta um pouquinho d'água para nós nos tornarmos lama. Então, tudo isso para que nós pudéssemos glorificar a Deus. A Bíblia diz que Deus se lembra da nossa estrutura e lembra-se que nós somos pó. Então, irmãos, por isso que existe uma atração tão grande pelas coisas terrenas, E este homem que foi criado do pó da terra, a Bíblia diz que
o pó volte ao pó, né? E o espírito volte para Deus que o deu. Então, esta carne, este corpo corruptível, né? Este tabernáculo humano, ele um dia vai se desfazer e vai voltar para o seu lugar original, né? Cientistas, pesquisadores já observaram que a nossa estrutura, ela tem as mesmas composições da terra, mesma composição do barro. Então, foi de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos voltar, né? O pó volte ao pó, o corpo volte ao pó, né? E o espírito volte para Deus que o deu. Então, o homem foi criado do pó da terra. Não foi de massa angelical, foi feito do pó da terra. Foi Deus que quis fazer assim. Em terceiro lugar, nós vamos também observar que o primeiro homem foi criado para gerenciar a terra. Então, queridos, veja só, quando Deus criou todas as coisas e que o ambiente estava pronto para receber este homem, coroa da criação, imagem e semelhança de Deus, este homem não veio apenas para passear no planeta Terra, para usufruir do planeta Terra, para explorar o planeta Terra, mas ele veio para ser um governante, para ser um gerente, um cuidador do planeta Terra. Em outras lições, nós já comentamos sobre isso, né? E eu penso que a Igreja de Cristo, que é uma igreja esclarecida, é uma igreja que tem a unção do santo, como disse João, e sabe tudo, que nós devemos, irmãos, sair na vanguarda, sair na dianteira, não é, desta defesa do planeta Terra, não é? Nós não podemos ver com passividade, né, o nosso planeta sendo destruído. Então nós temos ensinado na igreja: olha, irmão, não desperdice água, olha, meu irmão, não joga papel no chão, não joga plástico aí no chão, plástico que às vezes não se decompõe, e outras coisas, né? O que a gente puder fazer pelo benefício do planeta Terra, a gente deve fazer, porque nós somos gerentes desse planeta. E aí, de repente, não passa na nossa cabeça. A gente pensa que Deus vai nos cobrar apenas por questões morais e tudo mais. Mas, meus queridos, será que Deus vai nos cobrar pela negligência que nós tivemos com o planeta Terra? Às vezes nós somos muito bons para falar de salvação, para falar do Calvário, para falar que Jesus nos salvou e que nós vamos morar no céu, o nosso descanso não é aqui, estamos no mundo, mas não somos do mundo e tudo mais. Bom, não somos do mundo, mas nós estamos no mundo, né? E, claro, quando a Bíblia fala que nós não somos do mundo, não está dizendo que nós não somos do planeta. Está dizendo que a gente não é desse sistema mundano de pecado. Mas nós estamos no planeta Terra, irmãos, e a gente tem que cuidar. Hoje nós vemos rios poluídos, hoje nós vemos florestas devastadas, hoje nós vemos lixos aí a céu aberto e tantas outras coisas que vão cobrar de nós, né? O que nós fizermos, queridos irmãos, com o meio ambiente, não tenha dúvida, ele vai mandar o boleto de cobrança depois. Hoje nós temos aí casas caindo aí de cima de barranco, hoje nós temos os rios, né, que sofrem assoreamento, né, as margens por causa da vegetação que é arrancada aí de forma irresponsável, muitas vezes faz com que essas ribanceiras caiam e vão aí enchendo o rio de detritos, né, de terra, de pedra e tudo mais, e daqui a pouco um rio que tinha um leito, que corria tanta água, agora a coisa já está mais rasa e tudo poluído, lugares que tinha peixe, já não tem mais peixe. Bom, a gente passaria aqui a noite toda falando. Os irmãos assistem jornal e veem queimadas, devastação de florestas, rios poluídos, carros jogando fumaça, né? E aí o efeito estufa está aí, não é?
bradando. Muito bem, nós não podemos ser xiitas nessa questão, não é? Mas também, meus queridos, não podemos dizer que não temos responsabilidade sobre o planeta. Deus colocou o homem como coroa da criação e uma das suas missões foi cuidar do planeta Terra. Quarto lugar, o homem criado numa escala de progressividade. Eu acho isso aqui muito interessante no livro do Gênesis, irmão, e também já falei isso em outras lições. Quando você lê o livro de Gênesis, você vai ver que Deus vai criando as coisas numa escala de progressividade. O que é que eu quero dizer? Deus vai criando as coisas mais simples e vai ampliando para as coisas mais complexas, de modo que a criação seguinte ela tenha a subsistência para a sua existência. Então, veja bem, Deus não vai criar o peixe antes de criar a água, antes de criar o oxigênio e etc. Deus não vai criar o boi, a vaca, os herbívoros, sem que antes criasse a erva. E eu acho lindo que quando Deus cria o homem, Deus já tem todo o ambiente onde esse homem vai viver pronto. Significa dizer, irmãos, que Deus trabalha a favor de nós. Isto aconteceu na criação, acontece hoje para nós que fazemos a obra de Deus, Deus vai à frente, cuidando de tudo, como diz o hino. E muitas vezes, quando nós chegamos, grande parte daquilo que nós pensávamos que iríamos produzir, Deus já fez. Isto é maravilhoso. Então, quando Deus cria o homem e logo em seguida a mulher, já tem todo um ambiente pronto. Então, eles já têm o que comer, já tem água, já tem sol, já tem lua, já tem oxigênio, enfim, tudo que o homem precisa, Deus já havia providenciado. Eu chamo isso de progressividade. Progressividade da revelação e progressividade da criação. Em quinto lugar, eu quero falar aqui do primeiro homem, porque o título da nossa lição é Adão, o primeiro homem. Então, nós vamos ficar focados nesse tema. O primeiro homem, criado com liberdade de escolhas. Olha, irmãos, Deus, pelo seu amor, Ele dotou o homem de liberdade, de escolha, o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, meus queridos, veja só, os pássaros não desobedecem a Deus, os leões não desobedecem a Deus, os anjos não desobedecem a Deus, as estrelas não desobedecem a Deus, o sol, nossa estrela maior, não desobedece a Deus, os porcos não desobedecem a Deus, as bestas feras do campo não desobedecem a Deus. O único ser que tem liberdade para escolher desobedecer a Deus, blasfemar de Deus e dizer o que quiser com Deus é o ser humano. Não deve, mas ele tem a liberdade. Então, o homem escolhe o caminho da vida ou escolhe o caminho da morte. O Senhor colocou a árvore lá no jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, e disse, olha, você pode comer de todas as árvores que tem no jardim, você pode usufruir de tudo. Tudo que você precisa está à sua disposição, mas daquela árvore ali você não pode comer, ou não deve comer, Mas ele não devia, mas podia comer. E ele terminou, a serpente enganando Eva, e Eva come do fruto e leva Adão também a comer do fruto. Como Adão é o cabeça e é o responsável, então ele até como um representante da raça humana, o seu pecado é transmitido consequentemente para toda a raça humana. Por um homem entrou o pecado no mundo, diz a Bíblia, e o pecado passou a todos os homens. Então, o homem criado com liberdade de escolha. Eu sou um homem, você é um homem, E nós temos liberdade de escolhermos o que queremos,
Então, Deus dotou este homem de liberdade de escolha, sabendo, meus amados irmãos, que a gente é senhor das nossas escolhas, mas a gente é escravo das consequências dessas escolhas, né? Diante de nós está o bem e está o mal, e a gente opta, né, em qual desses caminhos a gente vai trilhar. Mas, se escolhermos o caminho da vida, por isso que Jesus dizia: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, né? O Senhor, lá em Apocalipse, falando para uma das igrejas, disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, e quiser abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Então, irmãos, nós vimos no ministério de Jesus, nós vimos ao longo de toda a Bíblia, que Deus, né, é fruto da sua soberania, né? Ele quis criar o homem assim, porque, na realidade, Deus não queria que nós fôssemos robô, que ele lá com o controle remoto fosse controlando, vou controlar para Maria dizer glória, para João dizer aleluia, não. Deus não quer seres, né, que sejam aí comandados por controle remoto. Não, o Senhor quer que a gente tenha uma adoração voluntária. Então, querido, quando eu decido adorar a Deus, quando eu decido glorificá-lo, quando eu decido ler a sua palavra, quando eu opto em segui-lo, o Senhor se alegra, porque Ele vê que, mesmo tendo diante de nós outra opção, nós optamos por glorificá-lo e exaltá-lo. Em sexto lugar, nós vamos ver aqui o primeiro homem criado para propagar a espécie. Está aí na nossa lição e eu vou ler porque está no tópico 4 e subtópico 2. O homem criado para propagar a espécie. Olha só, Deus ordenou também ao homem a deixar a casa dos pais e unir-se à sua esposa a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. Você vai achar isso em Gênesis capítulo 1, versículo 28 e o capítulo 2, versículo 24. Multiplicar a raça humana é uma obrigação do ser humano. A povoação do planeta glorifica o nome de Deus e cumpre o propósito divino quanto à plenitude de seu reino em todos os âmbitos da criação. Deus tem um forte compromisso com a família, genuinamente bíblica, que é heterossexual, ou seja, um macho e uma fêmea, monogâmica, um homem com uma mulher, e indissolúvel. O Salmo 128, né, é uma referência muito bonita. Uma família bem constituída é uma bênção à igreja e a toda a nação. Obviamente, né, irmãos, que quando a Bíblia diz isso aqui, a gente tem que entender os contextos também. Não quer dizer que hoje, né, você tenha que ter 15, 20 filhos, 10 filhos, sem ter condição de manter. Mas eu sempre digo como filósofo, né, a virtude está no meio. Eu, se dependesse de um conselho, eu diria assim a todos os casais: tenham 3 filhos, né? Eu tenho 3 filhos. Aí eu digo sempre: olha, fica muito mimado, tudo é dele e tal, às vezes fica até doente. 2, às vezes ficam brigando, né? Porque um quer, o outro quer e tal. E quando você tem 3, desempata e é uma bênção, né? Eu tenho 3 filhos, já tenho uma moçona aí com 32 anos, um rapaz com 29, outra moça com 25, e não me arrependo, né? Meus filhos são uma bênção e às vezes, isso é uma colocação pessoal, tá, irmãos? Às vezes eu percebo uma certa timidez. Há casais que acham que, porque estão sustentando um filho ali com uma certa dificuldade, se tiver 2 vai morrer. Não morre, irmão. O Deus que te ajudou a cuidar de 1, te ajuda a cuidar de 2, te ajuda a cuidar de 3, e descanse, né, que o Senhor cuida de nós. Isso não é ser irresponsável, né? Mas também não é ser tímido, medroso e achar o mundo está muito ruim. Irmão, sempre teve ruim.
né? O pecado sempre esteve no mundo, o diabo está vivo no planeta Terra, mas nós contamos com a bênção de Deus. Então, né, nós temos países por aí que estão importando gente, né? País que tem muita mulher e não tem homem, país que tem muito homem e não tem mulher, desequilíbrio, né? Então, eu acredito que devamos ter tudo com equilíbrio, não é? É bom ter filhos e é uma bênção de Deus. Então, nós vemos aqui que o propósito, não é, do primeiro homem criado foi a propagação da espécie humana. Vamos correndo. 7º lugar, o primeiro homem criado para glorificar a Deus. Está no tópico 4 e subtópico 1. Vamos ler. Glorificar a Deus. O Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. 1 aos Coríntios 11:7. Ao contrário dos animais, aves e peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e à semelhança de Deus. Por esse motivo, toda vez que alguém, seduzido pelo diabo, adora a criatura em lugar do Criador, atenta contra a santidade e a glória do Senhor. Você vai ver esse texto muito bem explicado em Romanos, capítulo 1, versículos 22 e 23. Quando cumprimos a vontade de Deus, cumpre-se em nós esta consoladora promessa: e serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Está aí, irmãos, o propósito da criação do primeiro homem: glorificar a Deus. Eu peço que você faça esta oração que eu tenho feito. Eu digo: Deus, me ajude a que o Senhor seja glorificado em todas as áreas e aspectos da minha vida. Deus não é glorificado somente quando eu digo glória a Deus, quando eu digo aleluia, quando eu estou cantando no coral da igreja, quando eu estou tocando na orquestra da igreja. Ser adorador é um estilo de vida. Então, irmãos, que em todas as nossas atitudes, na forma como nós tratamos as pessoas, crentes ou descrentes, na forma como nós negociamos, na forma e na responsabilidade, né, com a qual fazemos a obra de Deus, na forma como nos vestimos, né, na forma como falamos, que tudo isso, irmãos, possa glorificar a Deus, porque você é imagem e semelhança de Deus. Então, as nossas atitudes devem refletir Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, né? E somos uma carta lida por todos os homens. Que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da minha vida e da sua vida também. Em 8º lugar, nós vamos ver que o primeiro homem foi criado por uma decisão amorosa, soberana e livre da Trindade. Uma decisão, não é, amorosa, soberana e livre da Trindade. Está aqui na nossa lição. Bom, já achei aqui. Você vai ver isso, deixa eu anotar aqui, é no 3º tópico. Eu terminei esquecendo de marcar aqui na lição, irmãos. 3º tópico, parte aqui da introdução dele, né, e entrando no 1º tópico. Veja só, o homem não é um mero detalhe no universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Criado por Deus, a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. A criação do ser humano foi antecedida por um concílio da Santíssima Trindade, quando essa Trindade diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, irmãos, que bom! Aí a gente diz: meu Deus, que lição eu tiro para a nossa vida. Irmãos, a maior lição que eu tiro e você tira é o valor que nós temos. Imagine que se a Trindade, reunida como um Deus, resolve criar o homem à sua imagem e semelhança, e esse projeto
nós podemos dizer que está no coração de Deus antes da fundação do mundo, porque tudo que Deus criou antes foi projetado por Ele mesmo, né? Ninguém deu a Ele primeiro, ninguém o influenciou, ninguém deu uma ideia. Deus, não é, foi o primeiro a idealizar tudo isso e criar o homem. Então, eu vejo nisso a importância que nós temos. Uma vida humana é muito importante, meus irmãos. Você é muito importante para Deus. Nós, irmãos, vamos viver aqui anos. Eu já estou aí com 57 anos, 41 anos de evangelho, e eu digo para vocês que nós vamos viver. Vai chegar o dia, se Jesus não voltar, vai chegar o dia que nós vamos partir para a eternidade e nunca nós vamos entender o tamanho do amor de Deus por nós. Nunca. Então, irmãos, o homem não foi feito aí a revelia, não foi feito aí de qualquer jeito, como a turma diz assim, que alguém vive como Deus criou batata e tal. Não, o homem foi feito com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação de Deus. Então, você tem muito valor para Deus. Também vamos ver aqui, o primeiro homem foi criado direta e pessoalmente por Deus. Eu falei um pouquinho no início aqui, mas vale a pena a gente comentar isso aqui. Não é que Deus, ele teve o cuidado, não é, de, com suas próprias mãos, vamos dizer assim, formar o homem do pó da terra. Então, Deus diretamente criando o homem. Não foi apenas uma palavra de poder, como Deus, quando criou a luz, por exemplo, Ele disse, haja luz. Quando foi criar a terra, Ele disse, haja uma porção seca. Isso é uma palavra. Agora, outra coisa é Deus formar. Então, o que isto é importante para nós? É a gente entender, irmãos, que nós somos fruto dessa produção de Deus. Eu me lembro até uma cena engraçada, não sei se eu já falei aqui alguma vez, que eu dizia, meu Deus, mas tudo, né? A gente tem as unhas, né? As unhas para a gente coçar, né? Os dedos, né? Quando você está com um dedo inutilizado, irmãos, a mão não funciona legal, né? Então, você tem as mãos, né? Você tem os braços. Eu digo, a orelha dela tem essa concha, que é para o som ser melhor absorvido, né? As narinas, né? Nós temos pelos assim na narina para filtrar o ar que vem com poeira, né? E temos, enfim, cabelos, né? Que protegem a nossa cabeça. Temos a língua, e a língua tem os pontos, né? Onde você sente o doce, sente o salgado, sente o amargo, né? Em diferentes pontos da língua. Mas eu dizia assim, meu Deus, tem uma coisa no nosso corpo que não serve para nada, né? Eu dizia que a sobrancelha não servia para nada. Aí um dia alguém disse, não, pastor, olha, a sobrancelha é para que quando o suor vier descendo da testa, parar aqui e não cair dentro dos olhos. E eu dei glória a Deus, porque eu também não sei tudo, né? E foi uma revelação para mim perceber. Então, irmãos, quando Deus criou o homem, Ele pensou em cada detalhe. Detalhes que às vezes nem eu, nem você se preocupa, mas Deus se preocupou com cada detalhe. Imagine a máquina interior, não é? Quantas veias, quantas artérias, né? Veias, irmãos, nós temos artérias no nosso corpo aí, né? Que dizem que é mais fino do que um fio de cabelo. E ali corre sangue, irrigando, neurônios no cérebro, e essa máquina funcionando, irmãos. Tem máquina aí que funciona mais de 100 anos. Então, uma máquina muito perfeita, e tudo isso é o primor de Deus, com as suas mãos, fazendo então esse primeiro homem, criado direta e pessoalmente por Deus. Olha o tópico 3 e subtópico 3, vamos ver o que o comentarista fala aqui. O homem torna-se alma vivente. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus, para que refletisse a glória divina. Eis porque Adão tornou-se alma vivente. Deus nos chamou à vida
com as faculdades necessárias tanto para termos comunhão com Ele, quanto para relacionarmos-nos com os nossos semelhantes. Pronto, então está aí mais um tópico, né? O homem foi criado direta e pessoalmente por Deus. E por último, Deus criou o homem, e macho e fêmea os fez. Gênesis 1 e 27. Então Deus criou o macho e criou a fêmea. O macho não é superior à fêmea, nem a fêmea é superior ao macho, mas eles se complementarizam. O que o homem não tem, a mulher tem. O que a mulher não tem, o homem tem, e eles se juntam e se complementarizam. É por isso que a igreja se posiciona favoravelmente, assim como as escrituras, né, na união conjugal entre um homem e uma mulher. Isto nós reconhecemos como um casamento. E deste macho e dessa fêmea, não é, a raça humana se propaga. Porque um homem com um homem não podem reproduzir. Uma mulher com uma mulher não pode reproduzir. Tem que existir a figura do homem e existir a figura da mulher. Tem que existir o espermatozoide, tem que existir o óvulo, né? E assim nós vemos o projeto de Deus. Hoje nós vemos outras modalidades de união, mas são modalidades estéreis, não é? Onde não se pode reproduzir. E muitas vezes nós vemos por trás de tudo isso um projeto do diabo para exterminar a raça humana. Então, como diz aqui a nossa lição, como diz a palavra, e esta é a posição da igreja, né? Um casamento heterossexual de um homem com uma mulher, um macho com uma fêmea, não é? Um casamento monogâmico é um homem com uma mulher com um homem, e um casamento indissolúvel, onde somente a morte pode nos separar. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos ajude. Espero ter dado aqui a minha singela cooperação no estudo da sua lição. A você que ainda não é inscrito no canal, aí embaixo se inscreva, não esqueça. E aí onde está essa mãozinha, dê um clique que você vai estar ajudando. Compartilhe esse vídeo e que Deus assim abençoe a todos. E até o nosso próximo vídeo, se Jesus não tiver voltado e nós estivermos vivos. Que Deus te abençoe, um 2020 frutífero no reino de Deus e de muita bênção em sua vida. Amém.